Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Maicon Viana. E eu sou Luísa Carvalho. Hoje nós vamos entrevistar Geraldo Júnior. Ele é o vice-governador da Bahia e pré-candidato pelo MDB à Prefeitura de Salvador. Geraldo tem 55 anos, é formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador. Foi eleito vice-governador em 2022. Antes atuou por 4 mandatos como vereador em Salvador. Geraldo, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que queria agradecer a sua oportunidade, agradecer a esse veículo de comunicação que com certeza tem uma história de ordem nacional, pela história que conduz com imparcialidade, com sensatez, levando a informação na ponta nos estados da federação. Agradecer a gestão desta casa, ao queridíssimo jornalista Fernando Rodrigues e a vocês dois que estão aí hoje para a gente fazer esse bate-papo, a você, Luísa Carvalho e Maicon Viana, jovens jornalistas, mas que com certeza fazem a comunicação com maestria, com determinação. E nós estamos aqui na Bahia, em Salvador, como vice-governador à disposição. Muito obrigado. Agradecemos também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, no dia 4 de julho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Geraldo, eu começo essa entrevista perguntando: Salvador tem um histórico de não eleger candidatos do PT ou apoiados pelo PT. Por que o senhor acha que no seu caso vai ser diferente? Nós temos um grupo político liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues. Nós temos um conselho político formado por 10 partidos. Nós temos um conselho político que é formado por lideranças locais aqui de Salvador, do estado da Bahia. Você há de observar que o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, do presidente Lula, ele foi governador do estado da Bahia e ele foi vereador da cidade do Salvador. Nossa história, ela tem uma semelhança. Nós dois iniciamos a história na Câmara Municipal, a história política na Câmara Municipal de Salvador, e ele hoje é o ministro da Casa Civil e eu o vice-governador. É a primeira vez na história, Luísa, que o nosso grupo político lança apenas um nome para disputar a eleição. As pessoas têm me perguntado, mas você é o candidato do MDB? Não, eu sou filiado do MDB, mas eu pertenço a esse grupo político formado nessa aliança pelos 10 partidos, partidos que estiveram ao nosso lado nas eleições de 2022, onde fomos vitoriosos. Você lembra, naquela oportunidade, eu, presidente ainda da Câmara Municipal da cidade do Salvador, quando tomei a decisão, em 2022, a nossa diferença contra o nosso adversário, que foi o ex-prefeito dessa cidade, eram quase 70 pontos. Nós vencemos a eleição nessa cidade, agradecemos a 15 milhões, ou um pouco mais de 15 milhões de baianas e de baianos. Nós vamos disputar a eleição, nós vamos disputar a cidade do Salvador. A cidade precisa ter um modelo de gestão com transparência. O que nós estamos questionando é o modelo de gestão adotado pelo atual prefeito, que tem o seu líder político, que é o ex-prefeito da cidade. Um modelo de gestão que não integra a cidade, que as pessoas não se comunicam. A cidade vive em ilhas isoladas, destacadas, e elas não utilizam a cidade, não vivenciam a cidade. Nós precisamos ter uma cidade com maior empreendedorismo, com a economia criativa, com a economia solidária. Nós temos uma péssima qualidade do transporte público rodoviário, com a frota antiga, com a frota sem condições da utilização por parte das pessoas, sem ar-condicionado que foi prometido pelo ex-prefeito, pelo atual prefeito da cidade. Muitas linhas foram tiradas da cidade do Salvador. Nós comemoramos, Maicon, 10 anos do metrô, 10 anos do nosso metrô aqui na Bahia. E nós temos, por parte da Prefeitura Municipal de Salvador, o isolamento da cidade. Aqui nós temos a cidade alta e a cidade baixa, mas eles dividem a cidade em vários aspectos. Quem é da periferia não se comunica com a cidade antiga. Quem é da cidade baixa não consegue ter acesso aos benefícios de uma cidade central. E a cidade periférica,
a cidade do subúrbio, a cidade que vive no subúrbio ferroviário, ela representa a maior quantidade de pessoas, e o subúrbio ferroviário é um exemplo disso. Nós lançamos há mais ou menos 15 dias, demos a ordem de serviço de um modal do VLT, o VLT que liga a calçada ao subúrbio ferroviário, do subúrbio ferroviário a Águas Claras e de Águas Claras a Piatã. Então, o nosso interesse é em disputar a eleição, nós respeitamos os adversários, ao contrário do atual prefeito que vive no salto alto, que vive desprezando a oposição, nós não. O que nós queremos é pensar o Salvador. Eu, ao lado de Fábia Reis, que é a minha pré-candidata a vice-prefeita da cidade do Salvador, ela que é uma mulher, uma negra mulher, determinada e vinculada aos movimentos sociais, ela que era até então secretária de assistência social do nosso governo, do governador Jerônimo Rodrigues, do vice-governador Jerônimo Rodrigues e Geraldo Júnior. Fábia que vem ao meu lado nesta chapa para, com certeza, disputarmos a eleição pensando a cidade, ouvindo as pessoas, ouvindo a participação popular. Nós não vamos desprezar a oitiva das pessoas e a participação popular. Nós estamos fazendo isso nos bairros da cidade, estamos fazendo nas ruas e estamos, acima de tudo, disputando as comunidades, ouvindo as comunidades. O presidente Lula declarou apoio ao senhor em uma entrevista realizada no dia 2 de julho, dia da independência da Bahia. Ele disse, abrem aspas, eu apoio porque o PT governa a Bahia há quase 20 anos e nunca governou a cidade, fecham aspas. Qual vai ser o espaço do partido no seu governo? O Partido dos Trabalhadores é o partido do nosso governador Jerônimo Rodrigues. E olhe que aqui é um exemplo de democracia, aqui é um exemplo de pluralidade, aqui é um exemplo de liderança. Eu tenho dito que eu não aceito ser chefiado, eu aceito ser liderado. Nós compusemos a chapa, quando eu digo nós, eu e meu partido, o MDB, nós restabelecemos uma relação, porque havia necessidade naquele momento, em 2022, da união e reconstrução do país, com a chegada do presidente Lula, e aqui na Bahia, com a chegada e os avanços do governador Jerônimo Rodrigues. A chapa foi entabulada com o PT na cabeça, o Partido dos Trabalhadores, com o governador Jerônimo Rodrigues, e eu ao lado dele, como pré-candidato, depois candidato oficializado pela convenção. Nós disputamos a eleição e ganhamos a eleição aqui na cidade. Olhe o que é o destino, o que é a democracia e o que é o exemplo para a sociedade política em relação ao nosso conselho político. Desta vez, o MDB encabeça essa chapa, eu na condição de pré-candidato a prefeito da cidade, e Fábia Reis, que muito me honrou a sua escolha pelo conselho político. Ela honrou a história de vida, ela honrou a história como mulher, a sua tradição, e ela foi talhada neste grupo político, nas ações sociais, nos movimentos sociais, e desta vez a chapa com a composição entre o MDB e o Partido dos Trabalhadores. Uma composição histórica. Falei a vocês por duas razões. Primeiro, porque há a coalizão dos partidos políticos. Segundo, porque há a unidade do nosso grupo político. Terceiro, porque temos um líder político que vem de uma história iniciada lá atrás pelo governador e hoje senador Jacques Wagner, 8 anos, como governador da Bahia, depois, ao lado dele, o ministro Rui Costa, que foi governador do estado da Bahia, e Jerônimo Rodrigues, que não foi vereador, não foi deputado estadual, não foi deputado federal, mas foi destaque na agricultura familiar como secretário e depois como secretário de educação, porque nos ensinou que para transformar a vida das pessoas, a educação é um fator principal. O Partido dos Trabalhadores me acolheu de toda sorte em 2022, nos recepcionou, a mim e o meu partido, o MDB, nós disputamos a eleição e tenha certeza que eu vou governar essa cidade, nós vamos governar essa cidade, e tanto Fábia Reis terá um papel fundamental na assistência social, nas decisões de governo e para governo, no compartilhamento da riqueza. A atual gestão, ela limita a riqueza da cidade de uma forma muito personalíssima, mas as pessoas querem mudança. A cidade quer mudança. As pessoas querem participar das decisões da cidade. E nós vamos fazer isso, não só com o MDB, mas o Partido dos Trabalhadores, com a experiência que tem o senador Jacques Wagner, o ministro Rui Costa,
o governador Jerônimo Rodrigues, o presidente Éden Valadares, nós temos a presidente do Diretório Municipal SEMA, então nós vamos ter um governo participativo. Quando eu falo participativo, primeiramente na inclusão social. Segundo, com a oitiva dos líderes e dos partidos. Nós vamos fazer um modelo de gestão que não seja apenas para compartilhar o aspecto ideológico e partidário, mas compartilhar também as decisões conjuntamente. Essa é a nossa escola, esse é o nosso momento do governo praticado pelo governador Jerônimo Rodrigues, o nosso governo aqui do estado da Bahia, e será como exemplo. Esta parceria com o governo federal, com o presidente Lula, nós queremos, eu e Fábia, que essa mesma parceria seja aqui estabelecida. No último dia 2, oficialmente, surpresa para quem não acreditava. Eu sempre disse que a Bahia estava, e Salvador neste momento, estava dividida e polarizada entre duas candidaturas. A minha candidatura é de Fábia Reis, com apoio do presidente Lula e com apoio do governador Jerônimo Rodrigues. E o atual prefeito, que é Bruno Reis, com apoio que sempre foi, desde então, do presidente Jair Bolsonaro. A diferença é que em 2022 eles ficaram em cima do muro. Eles não quiseram assumir o posicionamento. Agora, quando o partido do presidente, do ex-presidente da República, o partido PL, ele declarou apoio oficialmente ao prefeito Bruno Reis, agora não tem jeito. Agora está dividido mesmo e declarado oficialmente. Eles parecem que não aprenderam que o tanto faz não resolveu nas últimas eleições. Eles quiseram ficar em cima do muro, mesmo tendo uma aliança pretérita, anterior, tanto do ex-prefeito, que é bolsonarista de carteirinha, o ex-prefeito Assemineto, como o atual prefeito, que carrega as decisões e orientações, e no dia do anúncio você lá viu. Pré-candidatos, vereadores, deputados estaduais e federais, o presidente estadual, ex-ministro, a quem tem aqui a sinalização, o ex-ministro João Roma, que fez parte do governo do presidente Jair Bolsonaro, declarando apoio ao prefeito da cidade. A decisão, nós temos outros candidatos, mas Salvador vai ter uma tendência de uma polarização. Aqueles que acompanham o presidente Lula e aqueles que acompanham o ex-presidente que fadigou o país, que derrotou o país, que acabou as políticas sociais do país, que acabou a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, que tirou a esperança do povo brasileiro, que tentou tirar a dignidade do nosso povo, mas não conseguiu. Nós trouxemos de volta o maior líder político da história do país, o presidente Lula. E aqui na Bahia, ao lado de Jerônimo, a esperança da continuidade e o avanço das políticas públicas estabelecidas. Vice-governador, o senhor citou alguns pontos, mas qual que considera que seja o principal problema da atual gestão do prefeito Bruno Reis e que sua gestão faria diferente? Veja bem, se eu tivesse que elencar a principal, eu teria dificuldade. Eu vou elencar para você aqui, de uma forma bem objetiva, o que, se me desse a oportunidade, eu hoje sendo vice-governador, de ser prefeito dessa cidade, são situações que precisam estarem longe de uma vida política em pensamento em favor de uma sociedade. Nós temos uma cidade do Salvador que precisa crescer, mas não precisa deixar de ser Salvador. Nós temos uma cidade, reitero para você, Luísa, nós temos uma cidade, uma capital, que tem uma péssima qualidade de serviço de transporte público rodoviário. Nós temos um modal que foi estabelecido aqui na cidade do Salvador, e eu não estou falando do aspecto do modal BRT, mas eu estou falando de um modal que teve um investimento de quase R$1 bilhão, que não tem passageiros, que não tem pessoas para serem transportadas, que foi colocado no lugar errado, que não foi observado as áreas mais populosas da cidade. Se o prefeito precisar para que eu diga quais são os 10 bairros mais populosos da cidade, a gente vai sinalizar para ele. E esse sistema do BRT, ele não integra com as linhas de ônibus. Mas sabe por que ele não integra? Porque tiraram as linhas de ônibus da cidade do Salvador. O sistema está falido do transporte público rodoviário dessa cidade. O transporte, nós temos a mais alta tarifa do país. Nós temos aqui uma tarifa que os estudantes, os trabalhadores, eles não conseguem pagar diariamente.
E é um sofrimento diário, porque você imagine, para você chegar... Um dia eu saí aqui pela cidade e tenho feito isso, pensando em Salvador. Nós fomos aqui, no dia que você tiver a oportunidade de estar aqui, eu vou te levar uma das mais belas praias que tem aqui, porque muitos se imaginam, e é bela mesmo, a praia de Itapuã, a praia de Estela Maris, a praia de Piatã, mas tem no subúrbio ferroviário grandes belezas. O VLT é um exemplo que nós vamos trazer o foco do país e do mundo para conhecer as belezas do subúrbio ferroviário. Ali nós vamos gerar emprego e renda. Ali nós vamos dar vida às pessoas. Ali nós vamos modernizar a habitação, trazer moradia popular, integrando a cidade antiga com a cidade baixa, com a cidade periférica. E eu vou lhe convidar para você conhecer uma das mais belas praias que tem aqui na Baía de Todos os Santos, que é a praia de Tubarão, em Paripe, e vou lhe levar para você comer um camarão pistola na praia de São Tomé de Paripe, que é uma das mais belas praias do país e do mundo. E nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer que a cidade precisa se comunicar. A cidade precisa ter uma ligação. As pessoas precisam se conhecer. A cidade precisa ter o desdobramento da riqueza para todas elas. Nós precisamos compartilhar a riqueza. Nós precisamos, meu queridíssimo Maicon, nós precisamos que o prefeito dê uma atenção primária de Salvador. Isso significa ter médicos nos postos de saúde. Não tem médicos, não tem medicamentos. As pessoas ficam horas e horas e horas nas filas dos postos de saúde. E sabe o que acontece, Luísa? Quando recebem uma senha, essa senha é marcada para 2, 3 meses depois. Não podemos ter uma Salvador que serve de um cartão postal. E às vezes eles transformam Salvador como se fosse uma hashtag. E Salvador é muito maior do que uma hashtag. Salvador é muito maior do que uma marca. Salvador, ela não pode ser vendida apenas como campanha publicitária. Salvador não é só verão, não é só festa. E olha que nós gostamos muito do verão, nós gostamos muito das festas. Nós tivemos aqui só na capital 12 dias de festas, gratuitamente para a população. O metrô foi disponibilizado 24 horas. Nós tivemos 4 dias de festa no centro histórico da cidade, ali no Pelourinho. Nós tivemos 3 dias de festa no subúrbio ferroviário, lá em Paripe. Nós tivemos um dia em Piripiri, no subúrbio ferroviário, trazendo grandes atrações e competições de quadrilhas, as quadrilhas juninas. Mas nós precisamos também cuidar da desnutrição infantil. É uma vergonha Salvador estar como a capital da desnutrição infantil. É uma vergonha Salvador estar nos índices da desocupação, a capital da desocupação, do desemprego. Aqui não se gera emprego e renda. Aqui só tem o percentual que não chega nem a 30% das pessoas com ocupação. A gente sabe que o CAGED ele estabelece as pessoas que têm um vínculo empregatício, a carteira assinada. E nós sabemos que o IBGE dá o número por ocupações. Nós estamos lá atrás, são 5.570 municípios. Salvador está entre 3.112 municípios de ocupação. Então isso é muito vergonhoso. Nós temos que cuidar dos ambulantes, nós temos que dar atenção às creches. Olhe, pasmem senhores, a cobertura de Salvador para creches é apenas, Maicon, de 43%. A cobertura em Salvador para creche é de 43%. E sabe quem salva as nossas crianças de 0 a 3 anos? Quem salva são as creches comunitárias, são as creches particulares. As creches particulares representam 67% desse universo, junto com as creches comunitárias. Nós precisamos de assistência psicológica nessas creches. Nós precisamos de apoio na pré-escola. Nós temos uma cobertura aqui na pré-escola de um pouco mais de 98,7%. E disso corresponde uma grande parte às escolas particulares da pré-escola e às escolas comunitárias. Pasme, senhores, aí, Luísa, você vai ficar espantada sobre a educação aqui na capital. O ensino fundamental é constitucional, isso aí eu não estou inventando. E eu queria que o prefeito estivesse aqui para a gente debater esse assunto. Tanto o ensino fundamental 1 como o ensino fundamental 2
é de responsabilidade do município. E, pasmem, 72 mil alunos que seriam de responsabilidade aqui na capital, que seriam de responsabilidade da prefeitura, sabe quem assume, Maicon? Quem assume é o Estado. E nós não vamos abandonar esses estudantes. Nós não vamos abandonar esses jovens. Nós não vamos entregar esses jovens para a marginalidade. Nós vamos continuar cumprindo o nosso papel. No Fundamental 1, eles cobrem 60% do Fundamental 1. Do Fundamental 2 é uma vergonha. A capital do Salvador só cobre 20,5% do Fundamental 2. E se não fosse o Estado, estendendo esta mão amiga, se não fosse o Estado com 185 escolas aqui na capital, se não fosse o Estado com 66 escolas em tempo integral aqui na capital, se não fossem as decisões do governador Rui Costa, do governador Jerônimo Rodrigues, nos últimos 9 anos, foram mais de 7 bilhões de reais investidos na educação. Só aqui em Salvador, mais de 700 milhões. 8 escolas entregues em tempo integral aqui na cidade. Lançamos um programa aqui que o governo municipal devia se espelhar. As capitais deviam se espelhar, que é construir para educar. A primeira etapa, lançamos 25 escolas aqui na cidade. Na segunda etapa, 11 escolas na cidade do Salvador, reformando, ampliando, modernizando, capacitando, um investimento de mais de 1,3 milhões de reais. E essas ações, associadas à educação, essas ações também geram emprego e renda. Com essas 79 ações do Construir para Educar, você vê que esse assunto ele requer um programa especial para a gente. A gente gera emprego e renda. Só no estado foram 15 mil empregos diretos, 44 mil empregos diretos. Aqui na capital, com essas ações da primeira etapa e da segunda etapa, 3.900 empregos diretos, 15 mil empregos indiretos. Então, passaria aqui com você por todo dia, debatendo este assunto do serviço precário da educação que tem na cidade do Salvador, da carência que tem na assistência básica da saúde, mas do transporte público, que precisa uma atenção muito especial. Agora vamos fazer um ping-pong e peço que o senhor responda de forma breve. Qual a sua opinião sobre a legalização da maconha e de outras drogas para uso recreativo? Nós tivemos aí, Portugal adotou a medida da descriminalização das drogas, da maconha. Nós temos uma legislação especial, uma legislação que é uma legislação desde 1966, que estabelece a diferenciação entre quem é usuário e quem é traficante. O que nós temos que ter cautela, o que o Congresso Nacional tem que ter uma cautela especial, é para que os filhos de mães pretas, negras, não paguem de forma diferenciada em relação aos filhos de mães e de pais brancos. E a gente observa muito isso na prática. Nós temos observado isso. Nós não podemos dar um entendimento, seja jurisprudencial ou por uma súmula vinculante, daqueles que são negros, daqueles que são brancos. A limitação, faltava a regulamentação nessa legislação, e esta regulamentação ela foi efetivada. O que nós esperamos é que haja por parte do judiciário, da magistratura, o bom senso de entender que o filho de uma mãe negra, um filho negro que nasce na periferia, que é pego com 3 gramas de drogas ou de maconha, ele não deve ser considerado como traficante, porque às vezes a gente vê a isenção de um filho branco, de mãe branca, que recebe o benefício de ordem da lei como usuário e é pego e é surpreendido com 100 gramas de drogas ou de maconha. Então, pelo interesse social, pela busca e combate ao crime organizado, à criminalidade, nós somos a favor da legislação, mas temos que ter um bom senso para não ter uma disparidade, para não ter decisões diferentes para motivações iguais. Temos que ter o mesmo balanço para aquelas pessoas que vivem na periferia,
mas aqueles que são afortunados porque nasceram na riqueza ou são filhos de pais que detêm ou o poder econômico, ou o poder político, ou o poder econômico e empresarial. Essa é a minha posição. Vice-governador, e o que é que o senhor pensa sobre a legalização do aborto? O aborto, ninguém intimamente, nenhum de nós, nem você como mulher, Luísa, nem você, Michael, vai dizer que é a favor do aborto. Nenhum de nós vai dizer que é a favor do aborto. Nós temos as previsões das exceções do aborto, elas estão previstas no Código Penal brasileiro, de 1940. O Código Penal, e você sabe a minha formação jurídica, que já deveria ter sido redimensionado, repensado, porque a legislação, os costumes, a criminalidade, ela evoluiu com o tempo, e ele é de 1940. O que nós, se fôssemos falar, o que eu tenho a dizer a você, o que eu tenho a dizer à população, que eu sou a favor da vida. Eu sou contra a violência à mulher. A sociedade civil não quer a extensão da penalidade do aborto, das condições do aborto, mas também ela não quer que as mulheres sejam marginalizadas, crucificadas, penalizadas por atos de terceiros. O que nós queremos é que haja justiça social. O que nós queremos é que haja o equilíbrio. O que nós queremos é que se preserve a vida. O que nós queremos é que se respeitem as mulheres. Essa decisão está em discussão e merece uma maior discussão no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Mas as mulheres têm que ser ouvidas. Tem que ter uma participação efetiva das mulheres. E o que o senhor pensa sobre a privatização de estatais? Nós iniciamos esse processo, nós imaginávamos e imaginamos que a mesma relação que temos com o governo federal, essa mesma relação com o governo estadual, nós temos aqui, por dever de verticalização, por dever de ordem institucional de um poder, avaliar a cada situação dentro da demanda da própria população. Nós conversamos muito isso, eu e o governador Jerônimo Rodrigues. Na próxima semana, nós estaremos sentados com a Casa Civil discutindo essas ações e ações de governo do Estado. E eu e Fábia Reis estamos recebendo da sociedade civil, empresarial, setorial e sindical, que é importante, o posicionamento, como eles pensam isso, para que a gente possa estabelecer essa temática com os nossos técnicos, especialistas e, enfim, estabelecer um posicionamento final no nosso programa de governo. Eu não sei se no começo da entrevista eu deixei muito claro. Nós estamos fazendo a cada semana uma ou duas oitivas, escutas, por toda a cidade do Salvador. Mas essa oitiva e escuta é uma participação popular. Mas também lá se ouve as manifestações sindicais, empresariais, sociais, para que a gente construa com equilíbrio uma sociedade para que as decisões sejam tomadas com a participação de todos. Vice-governador, e como a sua gestão como prefeito vai tratar da segurança pública em Salvador? Esse é um tema bastante importante. Nós acompanhamos aqui a segurança pública do Estado da Bahia, eu na condição de vice-governador. São muitos avanços nos números, na redução das taxas da criminalidade, no apoio e na humanização dos policiais, no incentivo nas promoções. Foram mais de 8.000 promoções aqui na segurança pública do Estado da Bahia. Nós entregamos na sociedade mais de 3.500 homens, policiais e militares, bombeiros, Departamento de Polícia Técnica e policiais civis. Nós entregamos 1.500 viaturas, e muitas dessas semi-blindadas. Nós tiramos de circulação da Bahia e em Salvador 80 líderes de facções criminosas. Nós recolhemos mais de 81 fuzis aqui estabelecidos nesta criminalidade. Nós recolhemos mais e prendemos mais de 15 toneladas de drogas em toda a Bahia. Nós estabelecemos câmara de reconhecimento facial por toda a Bahia e o exemplo dos festejos juninos, isso acontecer. Salvador tem uma guarda municipal. Salvador tem uma guarda municipal que está improvisada, e se vocês mergulharem um pouquinho aí na pesquisa jornalística, ela está improvisada numa secretaria chamada CEMOP, que é uma secretaria de ordem pública. E pasmem, senhores, essa secretaria ela cuida de cemitérios, ela cuida da iluminação, ela cuida da limpeza urbana,
que são itens importantes para a cidade do Salvador. Mas a Guarda Municipal ela precisa ser valorizada. São quase 1.500 homens e mulheres que estão nas ruas da cidade cuidando do nosso patrimônio, do patrimônio público. São homens que passaram pela capacitação. São cidadãos que merecem o respeito do poder público. São homens e mulheres que precisam ter um plano de ação vinculado às ações nacionais do governo federal para receber a capacitação, para receber incentivo, para receber gratificações, mas eles não têm esse plano de gratificação e esse plano de evolução de cargos e carreiras vinculados às ações do governo federal. O ex-prefeito da cidade, e ele pensa que os guardas municipais esqueceram, o ex-prefeito prometeu, o ACM Neto, ele prometeu aumentar o efetivo para 3.500 homens. Ele não fez. Ele prometeu aumentar o piso salarial desses guardas municipais e o prefeito Bruno Reis não cumpriu. Me parece que eles ganham um pouco menos, ou um pouco mais de R$ 1.140 como piso básico. Logicamente que tem os avanços, hora extra, mas é muito pouco comparado ao soldo da Polícia Militar, ao soldo da Polícia Civil. Eles merecem estarem vinculados. E eu estou lançando aqui essa proposta, eu e Fábia Reis, vai ter no nosso programa de governo. Nós teremos uma Secretaria Municipal Cidadã, da Segurança Cidadã, da Segurança da Justiça Social, vinculada às ações de governo. Nós temos uma Secretaria de Justiça e essas ações serão vinculadas à Secretaria de Segurança Pública, serão vinculadas ao Ministério da Justiça, serão vinculadas a uma secretaria que terá aprovação na Câmara Municipal de Salvador, que tenho certeza que vou contar com os vereadores dessa cidade para aprovação de uma secretaria. E nós vamos fazer um remanejamento do organograma da prefeitura e vamos tirar um improviso que há da Guarda Municipal. Vamos trazer a Guarda Municipal para essa secretaria, que será uma Secretaria da Segurança Cidadã. É um tema que eu não vou abrir mão. A segurança pública não é um problema apenas das forças de polícia, é da sociedade civil, é do envolvimento de todos. A prefeitura teria que estar fazendo o seu papel. O prefeito fala de uma forma muito ardilosa, na chacota, que ele não tem forças de polícia, ele não tem, porque a Constituição não permite, ele tem uma guarda municipal. Mas se ele não tem forças de polícia, ele tinha que posicionar a guarda municipal, enriquecer e valorizar a guarda municipal, dar atribuição e fazer por ordem verticalizada a relação do governo federal, e é isso que nós vamos fazer pela Bahia e por Salvador. Geraldo, e quais serão suas ações na área da saúde? Nós temos, você sabe que a Bahia é uma referência, quando eu falo a Bahia é o estado da Bahia, é uma referência na área da saúde, na área dos hospitais, na área das policlínicas. Só aqui na capital, aqui em Salvador, nós temos 2 policlínicas. Uma no subúrbio ferroviário, ali na Escada, e nós temos um em Narandiba. Nós temos hospitais em execução aqui na Bahia e aqui em Salvador. Nós temos aqui, Maicon, e entregamos há pouco tempo, o maior hospital ortopédico do país. Ele está aqui na Bahia. Ele está ali na região entre o Cabula e Pernambués. Nós temos o Hospital do Subúrbio, que tem quase 1 milhão de atendimentos desde a sua entrega em 2010. Nós temos lá a geração de emprego de 1.900 profissionais. Nós entregamos 44 novos leitos e 10 de UTI na área de neurologia. Nós contratamos mais 200 profissionais e desses 200, 66 médicos. Nós aumentamos a nossa capacidade mensal de cirurgias, 345 cirurgias só lá no Hospital do Subúrbio. Nós aumentamos a nossa capacidade de atendimento, quase 900 pessoas sendo atendidas. Nós entregamos à cidade do Salvador o antigo Hospital Espanhol, que começou as suas atividades na época da pandemia. Nós entregamos abrindo mais de 250 leitos, que é o Hospital 2 de Julho. Nós temos aqui as nossas maternidades estabelecendo um papel de maestria, porque as pessoas gostam que os seus filhos nasçam onde elas nasceram, onde elas foram concebidas. Nós temos aqui a possibilidade de combater uma falta de atenção, a atenção primária, à saúde. Já disse, não tem médicos nos postos de saúde, não tem medicamentos. Os postos de saúde não agendam as consultas, não tem médicos especialistas. Nós temos uma atenção
nós temos as equipes de saúde da família. E olhe, pasme, senhores, olhe que dado eu vou dar aqui você, Luísa, e é inacreditável. A nossa cobertura aqui em Salvador, das equipes de saúde da família, são apenas 43%. A cobertura total aqui na cidade do Salvador. Nós temos quase 1.400 agentes comunitários de saúde. Nós temos quase 2.000 agentes de endemia. Nós temos 345 a 52 equipes de saúde da família. E nós precisamos de mais 118 para atingir o que o Ministério da Saúde estabelece, que é os 70%. Não é nem os 100%. Olhe que a média da atenção primária aqui na Bahia, das prefeituras aqui na Bahia, é de 82%. E Salvador é apenas 43%. 43%. Então nós precisamos reforçar a ação, porque se a atenção primária ela não funciona bem, ela prejudica as ações de média e de alta complexidade. Eu vou lhe dar aqui um último dado. Precisava a gente fazer isso um programa aqui. No último mês, nos últimos atendimentos, nós tivemos na regulação 113 mil pessoas que foram advindas dos atendimentos de emergência do município. Olhe, 113 mil pessoas. 80% da regulação nossa do Estado são de pessoas de responsabilidade do município. Eu tenho dito ao prefeito dessa cidade, eu não quero polemizar, eu quero discutir a cidade. Eu estou aberto ao debate para nós discutirmos a cidade. Eu já me coloquei à disposição do prefeito, independente das querelas partidárias ou ideológicas, independente dos nossos posicionamentos. Já disse ao prefeito, vamos sentar para a gente pensar a cidade. As pessoas não aguentam mais, Luísa. As pessoas não aguentam mais não ter a atenção primária. E nós vamos lutar por isso. Vamos pegar o modelo estabelecido aqui no nosso estado da Bahia, não só aqui na capital, na região metropolitana, como no interior do estado da Bahia, nos 27 territórios, e nós vamos fazer aqui na capital, em parceria com o presidente Lula. Vice-governador, por fim eu queria que o senhor me respondesse brevemente como é que o senhor pensa na sustentabilidade ambiental para enfrentar os desafios climáticos em Salvador. Nós temos uma preocupação muito grande. A cidade do Salvador ela tem sido desafetada. Às vezes esse termo, na sua terminologia, no tecnicismo, fica de difícil entendimento e a gente precisa falar isso com clareza. A administração municipal ela tem vendido as áreas verdes da cidade do Salvador para o setor empresarial. Ela está desmatando as áreas verdes da cidade. Se você chegar aqui em Salvador, no dia que você me der a honra, junto com o Michael, de visitar a nossa cidade, você vai sobrevoar essa cidade e você vai ver que ela está toda cimentada. Nós somos contra a especulação imobiliária. Nós somos a favor do desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento econômico com responsabilidade, com justiça social, preservando o meio ambiente. Nós tomamos, quando eu digo nós tomamos, eu enquanto vice-governador e por orientação de governo e do nosso governador, nós demos 2 ordens de serviço. Você já deve ter ouvido no famoso Parque do Abaeté, Lagoa do Abaeté. Nós demos a ordem de serviço da requalificação daquele parque. Nós demos na última semana a ordem de serviço. Na verdade, foi a ordem para licitação. No prazo máximo de 90 dias, vamos dar ordem de serviço de 25 milhões de reais para o Parque de Pituaçu, aqui na cidade do Salvador, que é o pulmão desta cidade. A gente sabe que o pulmão é o oceano, mas o pulmão dessa cidade no meio ambiente é o Parque da Cidade. É um dos maiores parques urbanos da cidade do Salvador. Então nós somos a favor do desenvolvimento da cidade. Nós somos a favor do crescimento empresarial da cidade, porque só através disso nós vamos combater a fome, só através disso nós vamos combater as diferenças, só através disso as pessoas vão poder avançar, só através disso as pessoas vão poder prosperar, ter dinheiro no bolso, sonhar, porque é triste das pessoas que deles são tirados o sonho. Então nós somos a favor de uma política de desenvolvimento, mas com justiça social e preservação do meio ambiente. O prefeito disse que é a favor da privatização das praias. Olhe que irresponsabilidade. Se eles já estão vendendo as áreas verdes da cidade, se eles privatizarem a cidade, porque a praia é o nosso bem público mais precioso, é o bem público mais democrático.
Quando você chegar aqui em Salvador, ou quem conhece Salvador, eu estou falando das praias, e triste das pessoas se tiverem a privatização das praias. Porque a gente precisa diferenciar uma coisa. Uma coisa é privatizar as praias. Outra coisa é proteger as praias. Proteger o meio ambiente. Proteger os manguezais. A outra coisa é desvastar. Se eles estão vendendo as áreas verdes da cidade para cimentar, imagine se eles privatizarem as praias. Eles vão vender nossas praias. E aí nós vamos ficar sem a praia de São Tomé de Paripe. Eu estou falando praia da Boa Viagem. Eu estou falando de praia da Ribeira. Eu estou falando de praia da Praia de Tubarão. Eu estou falando de praia, para você que está nos acompanhando, num veículo de comunicação tão importante, tão sério, de ordem nacional. Eu estou falando da praia de Patamares, de Piatã, de Estela Mares. Eu estou falando da nossa orla. Eu estou falando da nossa orla continental, da nossa orla atlântica, mas da orla periférica. Nós temos aqui 63 quilômetros desta orla atlântica, mas nós temos com as ilhas quase 105 quilômetros de orla e nós temos que preservar isso. Essa atual gestão ele faz o seguinte, só para ilustrar, ele fica de frente para uma orla atlântica, ele fica de frente, só para você entender, eu quero dar esse gesto aqui, que pode ser até metafórico, a administração municipal, o atual prefeito, ele fica de frente para essa orla atlântica, ele fica de frente, e é importante fazer a orla atlântica, ele fica de frente para uma chamada cidade central, e é importante essa chamada cidade central, que é a cidade também antiga, mas ele esquece da cidade periférica, ele esquece do subúrbio, ele fica de frente para a cidade central e para a orla, e de costa para a cidade periférica, para o subúrbio ferroviário e para a cidade baixa, e nós não vamos permitir isso, nós vamos lutar por isso. Vice-governador, se quiser aproveitar esse último momento para fazer uma consideração, fique à vontade. Primeiro, agradecer essa oportunidade do Poder 360, agradecer a direção desta casa, agradecer a você, Luiz e Maicon, que Deus continue abençoando a trajetória no jornalismo, não sei se também na radiodifusão, mas que vocês, apesar de jovens, tenham sempre a seriedade, porque eu assemelho muito a comunicação à vida política, a nossa responsabilidade. Primeiro da imparcialidade, mas do nosso senso de justiça comum e justiça social. Eu tenho esse papel como vice-governador. Eu terei esse papel ao lado de Fábia Reis como prefeito da cidade do Salvador. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E vocês com a responsabilidade do microfone para levar com sensatez, com honestidade. Então é esta oportunidade que vocês me dão. Primeiro, como pré-candidato a prefeito da cidade do Salvador. Segundo, como cidadão que ama essa cidade, que foi criado nessa cidade, que nasci na cidade do Salvador, que constituí família, que tenho 2 filhos, que estudei aqui, que me formei aqui, que me tornei radialista e fui, por 15 anos, o interlocutor da radiodifusão, mas que hoje sou um vice-governador da Bahia, que tive a oportunidade de 4 anos, de 4 mandatos, na verdade, como vereador da cidade, que tive a oportunidade de ser eleito pelos vereadores, a quem mando um abraço todo especial, de Salvador, de ser eleito 3 vezes, de assumir 2 vezes, de não assumir a 3ª vez, porque fui eleito como governador em 2022, como vice-governador da Bahia ao lado de Jerônimo. Então essa oportunidade que um veículo nacional de responsabilidade e conceito nos dá, que faz o jornalismo com seriedade, é importante para que nós possamos alertar, refletir, compartilhar as nossas ideias, mas acima de tudo, dizer o que a gente pensa de coração para a nossa cidade, para a nossa Bahia, o Brasil, e vocês sabem que através dos veículos e do YouTube a gente está falando aqui para outros países também. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe, estou sempre à disposição. E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, nós agradecemos ao vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, por ter aceitado o nosso convite e agradecemos também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, no dia 4 de julho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.